falou, quando ela era menina, ela ouvia às 6 horas, ela ouvia umas pessoas conversando para lá no Caiado. Aí o galo cantava e o pessoal, ela não viu, mas a gente chegou a ver que abriu uma porta, saiu uma moça e o pessoal, saía a moça, muita gente viu, né? Mas ela mesma e a mãe dela não chegou a ver, não. Aí, e de lá, do Caiado, diziam que era encantado. É encantado lá no Caiado. E ele, de lá tem uma corrente de ouro. Essa corrente de ouro vai do Caiado para a Pedra da Corrente. Por isso que tem a Pedra da Corrente aqui no Santa Elias. Chama a Pedra da Corrente. Aí lá no Caiado também dava uns estrondos. À meia-noite, dava uns estrondos muito grandes. Aí o que eu ouvi falar foi isso. E depois que eu cheguei aqui, que eu vim morar aqui, veio uma mulher aqui do Santa Elias e disse: Dona Catarina, você não tem medo de morar aqui com frente Caiado, não? Caía assombrado. Aí às 6 horas, 6 horas, eu sempre olho para lá para ver se eu vejo. Mas eu nunca vi. À meia-noite também eu me levanto, olho, só vejo uma luz eu vejo lá. Era 4 horas da tarde, quando eu saí fora, olhei pro Caiado, aí lá eu vi um cano, mais ou menos 2 metros, né? Aí eu fiquei olhando, aí eu chamei o Gerardo, meu marido, aí quando ele chegou para olhar, ele olhou um pedaço, eu fiquei olhando um pedaço bom. Aí o cano foi recolhendo, aí sumiu. Aí a gente ficou abismado, né, dentro daquele dia, aí eu fiquei pensando, o que podia ser? Até hoje eu não sei o que foi, mais ou menos faz uns 25 anos. Olha, eu ouvia geralmente quando eu ia mais meu avô pro Caiado, pegar alguma coisa lá, e tinha um caminho que dava para um lugar que ele chamava de Os Três Portões. E naquela época eu era muito curioso, eu sempre queria ir lá. Só que ele não deixava, e às vezes quando eu ficava com preguiça de continuar, ele falava que ia me deixar lá. E esses 3 portões, trata-se de 3 lugares onde tem uma caverna, e lá tem ouro, sei lá, alguma coisa que atrai as pessoas. Só que todo mundo que vai lá, diz que quem vai lá nunca mais volta. É a história que a minha mãe falou, que a mãe dela falava e os avós dela falavam. Que de lá tem a corrente de ouro interna à Pedra da Corrente. Por isso que lá tem essas assombrações, por causa da corrente de ouro que tem. Aí o ouro, porque o ouro, o que faz ser assombrado é o ouro. Que o ouro que está dentro da terra. O ouro, tanto faz o ouro como a botija. O ouro é a mesma botija. Porque a botija que falava, os antigos falavam, a botija é as moedas de ouro que vão enterradas. Isso, o ouro que também está enterrado, ele é assombrado por causa disso. Naquela época o pessoal se assombrava muito, né? Ficava assombrado. Muita gente, quando via, ninguém queria mais andar à noite, com medo. Porque era assombração mesmo. Porque você vê uma pessoa andando em cima do lajeiro, no meio do lajeiro, aí é de assombrar mesmo, né? E lá é porque é encantado, lá é encantado. Aqui, como eles falam que o Caiado é encantado. Esse estrondo que dá e tudo, e sai porque lá é encantado. Eles falam. Saía o galo, cantava, 6 horas, o galo cantava. O pessoal tava conversando, viu as conversas. Aí, que via eles conversando, aí olhar os galos cantando. Aí, umas pessoas que chegou a ver, não foi, a minha avó não viu, né? Esse pessoal não viu. Via falar que os outros viam. A moça saiu, uma porta se abriu e clareava tudo. A moça se abriu, a porta se abriu e a moça saiu. Aí eu disse que era uma moça muito bonita, eles falavam. Aí lá se abriu sua porta. Aí ele disse que saiu 3 moças com chapéu de sol. Aí as 3 moças começaram a passear. E voltavam. E ele olhando. Ele tinha a sensação, ele disse que pensou que estava bem próximo, já vendo bem próximo. E ele olhando. Aí ele pensava que já estava, já não chegando lá no Morro Caiado. Ele pensou que
junto já com as moças lá, andando, passeando. Aí ele disse que tirou a vista, no momento que ele tirou a vista, aí olhou, não viu mais nada, né? Aí também tem outro também que o pessoal viu cantar do galo, cantar galo, festa também. Festa começava, viu a batucada a noite toda lá. E muita gente, tarde à noite, quando vinham andando aí por essa estrada, sempre olhava para lá e viu, né? Que ele fica no meio do lajeiro. Eu acho difícil lá uma pessoa ir até lá. Muito difícil. A pessoa para chegar lá tem que ir daqueles rapé, como é que chama? Para subir. Meu avô não tinha medo de nada. E pode ser o que for, não tinha medo de nada. Eu tenho certeza que ele já foi lá e voltou um monte de vezes. Pelo menos chegou mais perto de chegar lá foi ele. Porque para chegar lá é bem difícil. E eu acho que seria bem difícil ele chegar lá. Mas eu tenho certeza, das pessoas que existem, a principal, chegou mais perto foi ele. Não, nunca vi falar que a gente foi lá mesmo nas Três Portões, não. Só tenho visto falar esse, que a minha mãe fala que as portas, lá às 6 horas, muita gente via, clareava, a porta se abria e saiu uma moça. Essa moça saía lá no Caiado. Muita gente viu essa moça lá. Foi uma moça muito bonita, porque daqui dava para ver a moça lá. Aí isto foi no... A minha mãe é do 31, quando ela era menina, aí tinha pela aí uns 5 anos. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Essa história ela conta sempre pra gente. Na antiguidade, aí uns anos atrás, o pessoal observava à noite, né? À noite ninguém tinha televisão, ninguém tinha celular, ninguém tinha nada, o pessoal ficava observando. Aí nesse observamento que o pessoal estava observando, aí então viu as coisas lá, né? Viu gente passeando, viu portas se abrindo e viu muitas coisas, né? Tem gente que via, era batido, chamando, gente conversando, e tudo isso via, né? E via as portas abrindo e o pessoal lá andando, né? Já vi estrondo, mas às vezes eu penso que seja os tremor, né? Que você dá tremor também, mas dá estrondo. Essas histórias vêm contando de muito tempo, de muitos anos atrás. A minha mãe já conta essas histórias, o pessoal já contava os meus avós, já contavam essas histórias. Aí vão levando as histórias aí. Eu acho que naquela época eles sabiam mais de história ainda, muitas histórias, que hoje ninguém sabe, porque hoje você vê que hoje o pessoal não estão mais, assim, não estão mais ligados, né? Não estão mais ligados às histórias, essas histórias de medo, dessas coisas. Tem muita coisa pro pessoal olhar, televisão, WhatsApp, essas outras coisas, o pessoal fica olhando essas de Facebook, essas coisas. Agora estão muito modernos, né? Dessas coisas, ninguém dá mais muito as histórias, não. Uma vez eu arrisquei ir e eu tava sozinho, só que aí qualquer barulhinho já dava aquele coração batendo mais forte e eu dava minha volta na mesma hora, às vezes correndo. Nunca me atrevi a chegar lá. Sozinho não. Sozinho nunca. Afinal de contas eu sou humano, né? Não sou 100% corajoso. É só você ter força e vontade e ter coragem. Eu não tenho muito medo, não senti medo não. Nunca senti medo, me assombrou pra eu andar não, né? Mas muita gente tem muito medo, né? À noite, só eu não ia não. Mas se fosse mais alguém eu tinha coragem. Eu não acreditava e até um pouco não acredito, mas é meio termo. Na hora a gente não acredita, mas depois ainda fica com um medozinho. Lá nas Três Portas eu tenho medo que pra gente ir lá é assombrado e aonde tem ouro, o pessoal diz que tem ouro, ninguém brinca com ouro não. E se tem ouro, vamos lá atrás do ouro que é melhor.